Hoje nós vamos falar sobre Ruth, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, que é todo o livro de Ruth. Bom, como eu tenho feito os últimos livros, a divisão desse livro aqui eu vou fazer em 3 partes. A primeira é a aprovação de Noemi e a lealdade de Ruth, no capítulo 1. No capítulo 2 e capítulo 3 nós vamos ver demonstrações de lealdade, né? Que ela vai jurar, prometer uma lealdade no capítulo 1, e 2 e 3 vamos ver essa lealdade ela realmente acontecendo. E o capítulo 4, a gente vai ver sobre a consequência dessa lealdade, ou consequências. Bom, duas frases que quando eu estava estudando sobre esse livro aqui, eu achei interessante, e vou falar para vocês agora. A lealdade de Ruth ela é demonstrada nessa primeira parte do livro, e o amor de Ruth é recompensado nessa segunda parte desse livro. Então a gente vai ver basicamente isso aqui acontecendo ao longo do livro de Ruth. Bom, Ruth, a gente vai chegar nela quando ela vai aparecer na história, mas só vou antecipar. Ruth, ela não é uma israelita, e isso é o que torna esse livro bastante interessante, porque a gente não está tratando o nome de uma pessoa que nem é de Israel. Então aqui a gente vê que a misericórdia de Deus, ela é estendida a todas as nações. Basta que qualquer um, de qualquer ponto dessa terra, tenha a mesma atitude que Ruth teve, para então ser aceito dentro do povo de Deus. Mas vamos lá. Ruth capítulo 1, a gente vai ver duas situações, tragédia e a lealdade, como já disse anteriormente. Vai nos apresentar então, primeira informação desse livro, que isso que a gente vai narrar aqui hoje acontece nos dias em que os juízes eles julgavam. Então, historicamente, né, na cronologia, o livro de Ruth acontece dentro do livro de Juízes. E eu falei ontem que isso para mim, sinceramente, é um frescor no meio de tanta maldade, de tanto problema que a gente tem visto no livro de Juízes. Por quê? Aqui, basicamente, nós vamos ver uma história de lealdade, uma história de amor, em meio a um período tenebroso. Então, o frescor que essa história nos traz é a gente perceber que mesmo em meio a um período ou uma época de total depravação das pessoas, total distanciamento da pessoa de Deus, ainda assim existem esses frescores, né? Existem pessoas que ainda buscam fazer a vontade de Deus. E interessante quem decide fazer a vontade de Deus, a princípio, né, sem conhecer esse Deus de uma forma integral, é justamente Ruth, uma mulher que não é de Israel. Isso é conflitante, mas, por outro lado, também nos dá uma esperança de que Deus ele vai abranger todas as nações dentro da sua graça e do seu amor. Então, Ruth, ela entra, né, a gente já vou dar o spoiler, ela vai entrar na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vai ver lá em Mateus, quando ele vai apresentar a genealogia de Cristo. Então, vamos começar essa história aqui. Diz então que existia um homem chamado Elimeleque, Belém de Judá, Noemi, a esposa dele, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Diz então que houve um período de fome em Israel. Aqui a gente pode entender que pode ser uma fome natural, mas como se tratava no tempo dos juízes, pode ser, tá? Isso pode ser, não estou afirmando isso. Pode ser que seja alguns ataques de alguns, né, adversários de Israel que estava removendo a comida deles, né, roubando e destruindo, trazendo fome sobre Israel. Fato é que houve uma escassez. E Elimeleque ele levou a sua família para as terras de Moab. E nessas terras, Elimeleque morre. Os filhos, né, Malom e Quilion, eles vão se casar com 2 moabitas. Uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Então aqui Ruth começa a aparecer nessa história aqui. Então vimos agora que Ruth é uma moabita. Só que vai dizer o texto que Malom e Quilion eles vão morrer. E Noemi ela vai ficar somente com essas 2 noras. Tudo isso num período de 10 anos. Esses acontecimentos vão ocorrer. Antes de eu seguir a história, eu só quero falar uma coisa sobre esse início aqui. Eu escuto
Muitos falam, porque eles saíram da terra, eles deveriam ter ficado e tal. Sim, concordo. De fato, eles deveriam permanecer na terra de Israel, na terra da sua herança, porque lembra que nós não podemos isolar essa história aqui em relação a tudo que a gente já viu até agora. Então, a herança daquela terra era importante, então porque eles deveriam permanecer na parte que cabia a Elimeleque. Só que eles preferiram ir para uma outra cidade, porque houve um período de escassez. Quanto a isso, concordo que eles não fizeram da melhor forma possível, mas precisamos levar em consideração o período que eles estavam inseridos, né, que todos faziam da forma que eles queriam fazer. Não tinha um rei, não tinha uma figura, não tinham nada, eles faziam conforme estava no coração. Então, é justo, entre aspas, que eles tivessem feito uma coisa como essa. É natural, para aquele momento, ali, aquele contexto, que eles decidissem mal, né, nessa situação. E eu vejo também que, imagina, você está numa situação em que a sua família está passando necessidade. E você encontra uma possibilidade, né, de saciar a fome de sua família, ainda que o caminho seja errado. Por isso eu não consigo julgar ele nesse ponto, porque até que ponto vendo as nossas famílias num momento de total desesperança, sem a presença de Deus, né, sem buscar Deus, e eles tomaram uma decisão como essa. Eu acho que é quase que natural isso acontecer. Infelizmente, é uma coisa que é passível, né, desse tipo de decisão. Mas eles criaram uma expectativa positiva, né, de um local onde eles teriam esse amparo que eles tanto precisavam. E por isso a gente vai ver, na segunda parte desse capítulo aqui, Noemi, ela, lá em Moab ainda, ficou sabendo que Deus havia visitado o seu povo. Né? Por isso eu disse que me parece muito que pode ser alguma ação de algum povo inimigo e algum juiz foi lá e libertou. Ou pode ser simplesmente um período de fome natural, como a gente já viu em outros textos da Bíblia. Então ela vai partir com essas duas noras, mas na caminhada ela encorajou para que elas voltassem. Porque ela disse assim, olha só, eu não tem como dar filho para vocês. Eu sou idosa, não dá para dar filho para vocês. Ainda que eu tivesse um filho agora, demoraria muito tempo para ele poder crescer e poder casar com vocês. Vocês são jovens, vocês não vão ficar esperando esse tempo todo. Só que uma coisa inusitada acontece. A órfã ela vai chorar, mas ela vai embora. E Ruth ficou. Eu preciso ler, né, essa declaração de Ruth, porque ela é muito conhecida, mas ela é muito importante também para essa história aqui. Diz o seguinte, porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. Onde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é meu povo, e o seu Deus é meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei eu. E aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Ela dá uma declaração fortíssima sobre a sua lealdade a Noemi. Né? Ela fala que o Deus dela, de Noemi, vai ser o Deus de Ruth. O povo de Noemi vai ser o povo de Ruth. Então ela está totalmente se inserindo nessa cultura, né? nessa crença de Noemi. Ela está entrando realmente, ela fala assim, eu quero viver integralmente. Né? A gente não sabe, o texto não fala o que ela conhecia de Deus, o que a Noemi havia falado sobre Deus, mas de fato, ela queria aquele Deus, ela queria viver uma vida de lealdade, não só ao Deus, mas a pessoa de Noemi, né, que ela teve um carinho muito profundo. E com isso, né, Noemi não conseguiu mais, né, tentar convencer e falou, então vamos comigo. E quando elas voltam, vai ter uma grande comoção na cidade. E Noemi vai dizer, não quero mais que me chame de Noemi, mas quero que me chame de Mara, porque eu sou amargurada por tudo que me aconteceu. Né? Como eu disse, né, foi criada uma expectativa. Independente de estar fazendo certo ou errado, não vamos entrar nesse mérito. Mas criou-se uma expectativa. Né? Elimeleque foi para levar a família, pensando que lá eles teriam pão, lá eles teriam mantimento, lá eles iriam receber algum tipo de conforto, né? Eles teriam conforto lá. Eles não passariam mais necessidade. E o marido morre, e os filhos morrem, e ela volta com uma nora só. Né? Ainda que a gente vai ver o carinho extremo de Ruth, ela está com esse luto no coração dela. Né? Ela perdeu o marido, perdeu os filhos. Né? Ainda que ela tenha uma excelente nora, ela ainda perdeu, né, o seu marido e seus filhos. Uma coisa não tira a outra. Então ela de fato ela vai chegar amargurada. E diz que elas chegaram no começo da colheita da cevada. Ruth capítulo 2. Como eu disse, né, aqui a gente vai começar a ver essa demonstração de lealdade.
Diz o texto que... E aqui é interessante. É muito interessante esses primeiros versículos aqui. Porque a gente vê o cuidado de Deus. Apesar de Deus não falar aqui, como na verdade a gente viu muito em Juízes, né? Deus não fala muita coisa no período de Juízes. Tem poucos momentos que Deus vai falar. Aqui também é um caso. Mas a gente vê o cuidado de Deus nos detalhes. Porque Noemi, ela perde a sua família toda, mas encontra uma grande amiga. Uma grande amiga. A gente vai ver a consequência, né, disso que aconteceu das duas. E aqui nesse capítulo, né, a gente vê, quem narrou, quem escreveu esse texto aqui, que provavelmente foi no período posterior ao tempo de Juízes. Por quê? Vai existir uma genealogia aqui no final do livro, que vai até Davi. Então, no mínimo, quem escreveu o livro de Ruth, ele precisava ter conhecido Davi. Né? Ou seja, precisava ser pelo menos contemporâneo a Davi ou posterior a ele. Mas, no mínimo, viver no mesmo tempo que Davi. Para conhecer a história, não. Mas para poder ter escrito esse livro, se ele botou a genealogia até Davi, então ele esteve, né? Pelo menos contemporâneo. Então, alguns vão entender que quem escreve esse livro é Samuel. Mas isso é só uma informação adicional. Não é relevante necessariamente para essa história aqui. Só uma informação extra. Então, veja os detalhes nesse início desse capítulo aqui. Vai dizer que Noemi tinha um parente do seu marido, dono de muitos bens, homem rico, da família de Elimeleque, e que se chamava Boaz. Boaz, homem rico, parente de Elimeleque. Ruth, ela vai até o campo apanhar as espigas. E por uma casualidade, até na minha anotação botei entre aspas, ela entra no campo de quem? De Boaz. Então, o encontro inusitado de Ruth e Noemi, o qual gerou essa amizade profunda, e agora esse encontro inusitado do homem que era parente de Elimeleque. Se a gente não se lembra da lei, pode parecer que essa informação está solta, mas vamos seguir a história, porque o próprio livro vai explicar o porquê Boaz é tão importante. Então, prosseguindo, Boaz ele vai perguntar sobre a moça e eles vão contar toda a dedicação que ela teve com Noemi e a dedicação que ela tinha com o seu trabalho. Dizer que ela trabalhou o dia inteiro, ela só foi descansar, né? Na minha versão, fala que ela foi descansar no abrigo. Seria um local onde os trabalhadores ali, né, que apanhavam espigas, né, porque esse foi o trabalho que ela foi executar, eles descansavam para beber uma aguinha, uma casinha, ficava ali para, né, se proteger do sol, beber uma água, dar aquela descansada para começar uma nova atividade. Então, ele foi impressionado com a lealdade que ela tinha com Noemi e o esforço de trabalho que ela tinha. Então, Boaz ele falou assim, não, fica aqui. Mais seguro ficar aqui. Ele falou assim, vou te proteger. Se precisar de água, vou te dar água. Então, Ruth ela vai se prostrar diante de Boaz, maravilhada, com o cuidado que ele tinha com ela, mesmo que ela fosse uma estrangeira, uma moabita. Então ele vai explicar que ele ouviu sobre tudo que ela havia feito, né? O Noemi, eu conheço a tua história, ouvi sobre você. Isso aqui, primeiro, a gente vê, né, que o próprio Senhor tem uma lei para cuidar dos estrangeiros. Nós vimos isso lá atrás, né, nas leis mosaicas, nós vimos que ele estava sendo justo dentro da lei. Ele estava aplicando a lei de forma prática. A gente percebe, sim, que Boaz se interessou por ela, né, de forma amorosa por ela. A gente percebe isso no texto, né, o carinho excessivo. A gente vê que ele está, de alguma forma, interessado pela moça. Mas também nós vemos que ele está aplicando a lei. E por que eu quero ressaltar isso? Eu disse no livro de Juízes que o fato da gente não vivenciar a lei de Deus, isso faz com que a gente se torne moralmente, que a gente se torne eticamente, que a gente se torne cerimonialmente afastado de Deus, fazendo aquilo que é injusto, que é mal, que é perverso. Mas ele, usando a lei de Deus, vivenciando a lei de Deus, ainda que ele também tivesse um interesse por essa jovem, a gente vê que ele fazendo isso, ele estava sendo bondoso para com aquela menina, com aquela mulher. Então, viver a palavra de Deus é viver de uma forma justa, viver de uma forma honesta, diante também das pessoas. Seguindo aqui o texto, diz que na hora da refeição,
deu comida para ela ali, né, à vontade, né? Diz que ela ficou tão satisfeita que sobrou a comida. Ele ordenou aos seus servos para eles facilitarem, né, a coleta das espigas. Ela poderia ir um pouquinho além, né, ela podia coletar um pouquinho a mais se ela quisesse. E se caísse é para não pegar, não, deixa ela pegar. Isso é lei também, tá na lei isso. Percebe como é que viver a lei precisa ser algo natural? Isso é bom para com as pessoas que precisam de ajuda? Isso te torna uma pessoa uma pessoa mais agradável às pessoas? Uma pessoa mais justa? Isso é viver a palavra de Deus. E não apenas um livro de regras. Diz então que ela colheu até a tarde. E ela debulhou e rendeu 20 litros de cevada. Eu acho que eu já comentei isso, né? Mas vou repetir de novo. As medidas de peso, distância, né, de tamanho, elas têm uma nomenclatura original, né, como eles chamavam na época, e algumas versões da Bíblia eles vão traduzir para a nossa... Alguns mantêm, né, o nome original, e alguns, para facilitar a nossa visualização e entendimento, eles meio que convertem para a nossa unidade mais comum. Por isso ele vai dizer aqui dos 20 litros. Você pode ler uma outra Bíblia que vai dar uma outra referência, mas eu estou usando a NAA. Então nela eles colocam 20 litros. Noemi, então ela vai voltar, né, para casa com tudo isso, e Noemi vai se espantar. Né? Fala, como é que você foi lá, sei lá, né, só para coletar o restinho lá que tinha, você vê com tanta coisa assim, né? E Ruth contou tudo o que havia acontecido. E diz o texto, no final desse capítulo, no versículo 23, assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar as espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Ruth capítulo 3. Aqui a gente vai ver Noemi, ela desejando arrumar um lar para Ruth, para que ela fosse feliz. Ela vai instruir como que Ruth vai se achegar até Boaz, de forma que a gente já falou anteriormente que ele é o seu parente remidor, e a gente vai ver um pouco mais para frente o que significava isso, né? Eu poderia até explicar, mas o texto ele vai deixar claro como é que funcionava isso. Então quando a gente chegar lá a gente vai falar sobre isso. Mas só para não ficar muito solto, ele iria comprar então as posses de Elimelec, né? E dessa forma ele ia remir elas. Iria ser esse parente que ia dar continuidade à semente, né, de Elimelec e dos seus filhos. Então, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deixe-se ali. E ele lhe dirá o que deve fazer. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui é o desejo de Noemi de que Ruth ela viesse a dar continuidade à sua vida, né, à sua família, porque a gente viu no final do capítulo 2 que ela continuou, né, a Ruth continuou morando com Noemi. Então ela queria, estava planejando, desejando que Ruth ela desse continuidade à sua jornada de vida, né, era uma moça jovem, ela queria que ela tivesse filhos, marido e seguisse a vida. E ela vai instruir, então, essa instrução que ela dá é o que exatamente vai acontecer nesse capítulo aqui, né? E o grande detalhe, né, acho interessante, é que ela vai se apresentar disponível para casamento. Esse ato dela botar uma nova roupa, né, uma outra roupa, se perfumar, se lavar, ela estava como se estivesse apresentando a ele que o luto havia acabado e que ela estaria então disposta e disponível a se casar novamente. Isso é interessante. A gente já percebeu, né, na própria leitura, o quanto Boaz ele estava também se demonstrando um certo carinho por ela. Né? Boaz estava mostrando isso na sua forma de cuidar, na sua forma de fazer algumas coisas. Ele estava demonstrando o quanto ele já estava interessado por ela. Então, né, a continuação desse texto aqui vai exatamente acontecer tudo conforme Noemi havia falado para Ruth. E então ele vai terminar, né, a limpeza da cevada, e ela vai se deitar aos pés dele, enfim, a história é exatamente como está aqui. Então a Ruth ela vai conversar com ele, e ele então vai dizer que ele vai realmente casar com ela, ele demonstra interesse,
Só que ele diz que existe um outro parente mais próximo. Um outro parente mais próximo. E que ao amanhecer, ele iria então, primeiramente falar com ele, porque isso era algo de costume, né? E ao amanhecer, depois dessa conversa, vai dizer o texto que ele vai entregar 6 medidas de cevada para ela e ela volta para casa. Chegando em casa, Ruth ela vai contar tudo o que aconteceu, né? E a instrução final de Noemi é, versículo 18. Então Noemi disse: Espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso, ainda hoje. Então ele prometeu, né, que eles passaram a noite ali, então pela manhã ele iria resolver isso. Ela falou assim: fica tranquila, espera, para você ver o que vai acontecer. A gente encerra aqui o capítulo 3. Antes de eu iniciar o capítulo 4, eu quero falar uma coisa assim que eu achei bem interessante ao fazer essa leitura, que vai fechar no capítulo 4, mas existe uma certa simetria nesse livro aqui. A gente vê no capítulo 1 que ele vai começar com uma tragédia e uma palavra de lealdade. No capítulo 2, a gente vai ver no 2 e o 3 essa lealdade ela sendo expressa. Só que a gente vê no capítulo 2 a lealdade de Ruth, ela é confirmada. Por quê? A gente vê que Ruth, ela que vai dizer que ela vai ao campo colher espigas. Ela vai. Está lá no versículo 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Então a Noemi vai permitir ela ir. Esse é o versículo 2. Já no capítulo 3, a gente vai ver Noemi planejando e mostrando que ela estava totalmente interessada, iria trabalhar em prol dela ter uma vida feliz, ela continuar a sua jornada. O encontro de Ruth no capítulo 2, o texto vai nos dizer que foi algo casual, algo ocasional, né? Não foi planejado isso. Não por ela, mas certamente por Deus, que direcionou e orientou toda essa situação aqui. Não consigo observar isso sem ver a mão de Deus por trás de todos esses acontecimentos. Já no capítulo 3, a gente vê que existe um encontro com Boaz, Ruth se encontra com Boaz, só que agora de forma intencional e específica para que ela solicitasse a ele que ele se tornasse esse parente remidor. Essa é só uma coisa que eu achei interessante ao ler o texto, porque por um lado a gente vê a lealdade de Ruth no capítulo 2, e no capítulo 3 a gente vê a resposta dessa lealdade pela pessoa de Noemi, que ela então vai desejar, e vai planejar, e vai batalhar para que essa Ruth fosse feliz. Assim como Ruth, né, pode não estar escrito, ela não falou essa mesma frase, mas no contexto do capítulo 2, a gente vai ver que ela trabalhou de sol a sol, né, ela ficou o dia inteiro para realmente conseguir. O próprio Boaz ficou espantado com que ela só parou mesmo para fazer um descansozinho rápido, né, na hora da refeição. Então a gente viu que ela pode nem ter falado necessariamente, mas ela agiu como quem está realmente interessado em fazer alguma coisa acontecer. E isso a gente vê, né, o perfil de Ruth, é esse. Ela é uma mulher dedicada. Isso vai ressaltar os olhos de Boaz. Né? Essa é uma lição que a gente tem que ter. Né? Eu acho que nós desejamos algumas coisas, planejamos algumas coisas, mas às vezes nós não temos a mesma dedicação, a mesma lealdade com algumas pessoas que Ruth teve. Então, essa é vários exemplos que a gente poderia dar aqui, né, do caráter de Ruth. Como eu disse, né, é um frescor no meio de tanta maldade que a gente viu no tempo dos juízes. Né, porque a gente entende, eu já falei isso, que mesmo em meio a toda essa maldade, existem pessoas boas, né, existem pessoas servas do Deus Altíssimo. Então a gente pode estar numa geração hoje, né, falando da gente, com tantas corrupções, né, tantas pessoas fora do propósito de Deus, mas em meio a esse povo tem pessoas, né, tem espaço para ter uma história de amor, né, isso aqui é uma história de amor. Boaz, ele encontra Ruth, ele se apaixona por Ruth, a gente percebe o interesse dele, né, o cuidado que ele vai tendo, isso vai demonstrando que ele tem um certo carinho por ela. Então, em meio a tudo isso, a gente vê uma história de amor acontecendo. Isso é muito lindo. Então vamos finalizar com Ruth, capítulo 4. Diz então que Boaz ele ficou no portão da cidade, e quando o remidor, né, o que estava na frente dele, passou, ele contou a história de Noemi. E ele, a princípio, ele foi, não, tá bom, eu vou assumir essa terra aí deles. Só que ele falou o seguinte, né, com certeza a gente vê a sagacidade de Boaz, porque ele vai dizer, não, mas olha só, mas você vai ter que levar Ruth também, a Moabita, para que você dê continuidade ao nome, né, do filho de Elimelec.
marido de Ruth. Marido, né? É viúva, mas é o marido de Ruth. Aí por causa dessa segundo detalhe, ele falou, não, então não quero não. Ele não estava recusando Ruth, estava recusando esse dever, porque isso poderia prejudicar a sua herança. Né? Ele vai dizer isso no texto. Então eles vão fazer um trato diante de todo o povo e dos anciãos, entregando a sandália. E o texto aqui, ele diz que esse era o costume da época. Mais uma evidência de que quem escreve o livro de Ruth, ele não era contemporâneo a Ruth, não necessariamente contemporâneo a Ruth. Porque ele está lembrando, ele precisou falar desse costume como se fosse um costume antigo. Então, quem escreve esse livro aqui, ele estava um pouco mais à frente, né, cronologicamente falando. Como eu disse, provavelmente, pelo menos de Davi para frente, é o autor desse livro aqui. Depois disso, o texto vai, na parte final dele, do 13 ao 22, que eu vou ler ele inteiro. Ele não é muito extenso, mas ele é interessante. Tem muitas informações e aqui realmente é o grande final. Né? O que começou com 3 mortes, ele vai terminar com vida. O que começou com um ato de lealdade de Ruth, terminou com um ato de lealdade de Boaz, porque Boaz ele poderia ter deixado para o outro, poderia não ter usado nenhum tipo de argumento, poderia ter seguido a vida dele. Mas ele fez questão, né, de assumir Ruth como a sua esposa. A partir do versículo 13 diz assim: Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que você ama, deu à luz, e para você que é melhor do que 7 filhos. Essa expressão, melhor do que 7 filhos, vou falar com mais calma quando a gente estiver em 1 Samuel, porque de certa forma essa expressão ela é repetida, muito parecido. Então quando a gente chegar lá, né, amanhã, próximo áudio, a gente já vai falar sobre isso. Mas basicamente a gente já falou anteriormente, lá atrás, acho que foi quando a gente falou sobre Isaac, que como se uma morte, né, não é possível um nascimento ficar no lugar de uma morte. Não, uma morte é uma morte, uma perda de um amigo, de um parente, isso não substitui. Mas é como se esse renovo, né, que uma criança traz, consolasse o coração, né? Se como aquela tristeza fosse substituída com uma nova alegria. Então, por isso que esse Obed, né, a gente vai ver no próximo versículo, ele vai ser esse frescor para Noemi, nesse momento de tanta angústia, de tanta dor que ela passou. Diz assim, a partir do versículo 17. Versículo 16. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome dizendo: Nasceu um filho para Noemi. Engraçado que elas deram nome para ele, né? E o chamaram de Obed. Ele veio ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esmon, Esmon gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Vimos que no final de Juízes, o texto diz que não havia um rei sobre Israel. E aqui, o livro de Ruth encerra mostrando, não o primeiro rei, mas um rei segundo o coração de Deus. Então, dessa forma, a gente encerra esse período de Juízes, muito embora ele não vai dar uma certa continuidade em Samuel, mas ali a gente vai ver uma outra realidade, tá? Porque Samuel seria posterior a essas histórias aqui, né? Mas Ruth já está inserida durante esse período, né, dos Juízes. Então, dessa forma, a gente encerra hoje o livro de Ruth, no mesmo dia que a gente começou, no mesmo dia que a gente vai terminar, porque só tem apenas 4 capítulos. E essa genealogia, só para finalizar isso, essa genealogia, a importância dela é para ver que desse Boaz e esse ato de Ruth, ela recebeu um direito bem interessante que pouquíssimas mulheres, literalmente pouquíssimas mulheres, tiveram esse direito. Eu não costumo ler outros livros da Bíblia, né? Mas, ainda mais Novo Testamento, não que tenha algum problema, mas a nossa ideia é que a gente realmente observar o texto. Mas, hoje eu preciso que a gente leia a genealogia de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. Diz assim, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 3. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar.
Pérez gerou Esmon, Esmon gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Então a gente viu aqui que a genealogia, né, meio que é completada aqui, né, algumas informações adicionais, pra gente ver que esse Davi aqui, ele foi um rei. Então, se não existia um rei, até o livro de Juízes, aqui a gente vê que por conta desse ato de Ruth, ela foi inserida, né, porque ela a princípio não teria esse direito, mas ela foi inserida na genealogia do rei Davi. E, consequentemente, a gente falou de Mateus, ela vai se tornar também dentro da genealogia do próprio Cristo. Então, veja o quanto esse ato de lealdade que ela teve para com Noemi transformou a história da vida dela inteira, de toda a sua parentela. Certamente ela não imaginaria o peso disso, né, no tempo que ela vivenciou essas coisas, mas a história conta. A gente consegue ver o quanto isso trouxe bênção sobre a família dela. Amém? Hoje então encerramos Ruth. Peço a Deus que a nossa palavra hoje tenha sido focada nesse texto, para que a gente consiga realmente entender, né, essa história, que os ensinamentos da vida de Ruth, Noemi, até mesmo de Boaz, eles venham ficar no nosso coração, porque apesar de um momento, né, difícil que Israel estava passando, né, inicialmente um momento de fome, um período de juízes, então um período que possivelmente com perseguição, com esfriamento espiritual, que de fato a gente olha esse texto, né, e a gente consiga sentir esse frescor, que no meio a tantos problemas, a tantas adversidades, a tanta destruição, corrupção do povo, né, desvio de Deus, idolatria, tudo isso aqui que a gente viu aqui nessa história, em Juízes, a gente vê um caso de amor lindo como esse. Caso de amor em vários sentidos, né, porque a gente vê o amor de Ruth para com Noemi, né, amando a sua sogra, desejando cuidar dela, isso no 1 e no 2. No capítulo 3 a gente vê o amor de Noemi por Ruth, né, porque ela deseja com todo a alma dela que a Ruth seja feliz. E de Boaz a gente vê de 2 até o capítulo 4, né, desde que ele conhece essa mulher, a gente vê todo o cuidado dele, ele cuidando no momento que ela está ali trabalhando, ele insistindo para que ele conseguisse se tornar o esposo dela, né? Então assim, a gente vê vários casos de amor. Então a gente não pode olhar esse texto, apesar de a gente não ver Deus falando aqui diretamente, a gente vê o amor de Deus, o cuidado de Deus conduzindo todos esses eventos aqui. Então assim, mesmo quando parece que Deus não está falando nada, mesmo quando está tudo complicado à nossa volta, o controle não saiu da mão dele. Então eu não consigo observar, mesmo com inicialmente uma ação um pouco errada, né, de Elimelec, eu não consigo observar que Deus não estava no controle disso aqui, né? Deus não perdeu o controle. Não é porque a gente erra, porque a gente vai pelo caminho errado. Deus dá um jeito e reverte. Quando a gente está com o coração sincero diante dele. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus venha dar um coração leal e amoroso como o de Ruth. Que a gente aprenda com Noemi a retribuir todo o carinho que a gente recebe. Como Boaz, que se apaixona realmente por uma pessoa. E que eu falo paixão no sentido de relacionamento mesmo, né? Os nossos cônjuges. E que a gente seja capaz de tudo, né? Realmente para trazer a felicidade à vida dessa pessoa. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.